Olá! Nesse vídeo a gente vai explorar um pouco sobre as ferramentas que o Logic Ita oferece, que na minha opinião é um dos diferenciais dele, porque ele oferece bastante ferramenta a mais que o Logic normal. E aqui nessa aba lateral você vai encontrar todas as ferramentas que ele tem à disposição. Bom, conexões a gente já tinha falado, faltou algumas para poder falar, mas vou deixar para outro vídeo. Portas lógicas a gente já falou também. O TTL são algumas ferramentas que ele oferece também que são a mais do que o Logic normal, só que não vale a pena falar delas, são umas ferramentas que vocês não vão precisar mexer nelas. Mas se vocês quiserem explorar, ter curiosidade, vocês podem pesquisar na internet. Os plexers, não vale a pena falar muito, porque dá para construir eles com porta lógica também. Aritmética, vocês vão encontrar circuitos que o Logic já entrega pronto, mas que vocês podem construir também, como somador, subtrator, multiplicador. Tem os elementos de memória, que a gente vai deixar para outro vídeo. Tem as entradas e saídas, que aqui sim vale a pena falar, que tem bastante ferramentas que o Logic Ita traz pra gente. Então eu já coloquei algumas aqui nessa aba de trabalho aqui, pra gente ver como é que elas funcionam. Uma das primeiras ferramentas que o Logic Ita oferece diferencial é o LED RGB. O Logic normal já tinha um LED, só que o LED de cor única. Então você pode configurar a cor desse LED, mas ele só tem essa cor. Então se você configurar uma cor para ele, ela vai ficar para ele para sempre. Não tem como você modificar ela. No caso aqui ele está vermelho. Se eu quiser modificar a cor dele, eu posso vir aqui em cor de ligado, mudar a cor para verde, por exemplo. Agora sempre quando eu ligar ele, ele vai estar com a cor verde. Eu também posso configurar a cor de desligado dele. No caso ele está cinza escuro. Posso aumentar a opacidade e mudar a cor. Por exemplo, vermelho. Pronto, então o LED ele tem duas cores. A de desligado e a de ligado. Já o LED RGB você consegue configurar, você consegue modificar a cor dele de acordo com a tabela RGB. Então, por exemplo, você consegue ligar o vermelho totalmente, o verde totalmente, o azul totalmente. As três cores juntas dá branco. Elas separadas vão dar a própria cor. E você pode misturar as cores. Além disso, o LED RGB você consegue configurar ele para você conseguir colocar valores mistos. Então, ao invés de ser 100% verde ou 0% verde, você consegue colocar 30% verde. É só vir aqui nele e colocar multibit. Agora a entrada dele modificou. Ao invés de receber apenas um bit, ele recebe 8. Então, vocês precisam modificar aqui. 8. 8. 8. Pronto. Agora dá para colocar porcentagem diferente da cor. Você vê enquanto vai aumentando aqui, vai aumentando a cor. Então vai ficando mais vermelho. Então você consegue fazer misturas maiores e conseguir praticamente a cor que você quiser. Então é bem útil o LED RGB para você conseguir fazer um circuito bonito. Além disso, ele oferece também um interruptor, que é o que vai permitir se passa energia ou não no fio. Então ele vai permitir também se vai passar o zero, então esse é o diferencial. Então se ele está desligado, não vai passar nada, então nem zero. Vai ficar como se fosse um xizinho aqui. Agora quando ele está ligado, vai passar o que tem aqui desse lado. Ele também vai oferecer esse switch, que é basicamente uma forma de você deixar o seu circuito mais bonitinho, mais compacto. Porque ele consegue colocar várias entradas num switch só. Então você consegue vir aqui, aumentar o número de chaves. 8, por exemplo. Pronto, agora você tem 8 entradas diferentes. Então o switch é só mais para organização. Uma coisa bem útil que o Logic Ita traz também é o slider, que nele você consegue aumentar usando só escorregando com o mouse aqui no slider. Então isso aqui é muito útil, principalmente nessa próxima ferramenta que eu vou falar, que é o buzzer. O buzzer é uma ferramenta que você consegue fazer som com ela. Então, ele tem 3 entradas, uma é para frequência, o outro é para habilitar o buzzer e o outro é para o volume.
Aí aqui no volume você pode usar o slider. Então você consegue aumentar o volume usando o slider. Aumentar ou diminuir ele. Nessa entrada aqui da frequência você pode colocar uma entrada qualquer. De 14 bits. Não, 12 bits, perdão. E quando você liga o buzzer, ele emite o som que tem aqui, dependendo da frequência que você colocou. Então você consegue colocar o buzzer no circuito e fazer ele tocar música, um som específico. Outra coisa bem útil são os displays que ele oferece. Tanto o display de LED, quanto o display hexadecimal e o de 7 segmentos. Esse display hexadecimal, ele faz uma tradução direta do binário, 4 bits, para hexadecimal. Então, se eu colocar, por exemplo, 4 em binário, já saiu aqui 4. Se eu botar 5, sai 5 aqui. Então, ele já faz essa conversão de binário para hexadecimal e já imprime no display. O display de 7 segmentos, você vai ter que fazer bit a bit nele. Então, por exemplo, essa entrada aqui é a entrada do meio aqui, o G. Então, se eu ligar ela, ó, ligou o displayzinho aqui do meio. Agora, se eu tivesse conectado nesse outro, aí ligou esse daqui do lado. Então, você consegue fazer um conversor de binário para hexadecimal e conectar nesse display também. Esse daqui ele já está fazendo essa conversão automática. Outra ferramenta bem útil é esse joystick. Você consegue criar um jogo com ele, por exemplo. Então aqui no joystick você consegue obter coordenadas. Então a coordenada inicial é 88. Por que 88 e não 00? Porque 8 é o que tem no meio entre 1 e 15, basicamente. Então se você subir aqui com o joystick, ó, o mais em cima é 1 e o mais embaixo é o F, que é o 15. Pro lado a mesma coisa. 1 e F. Por isso que o meio é 88. Então tem que ficar atento nisso na hora de trabalhar com o joystick. E o outro display que ele oferece é esse display de LEDs aqui. Você consegue aumentar a quantidade dele e a forma que você vai trabalhar com os LEDs. A forma padrão, basicamente você vai colocar uma entrada que recebe a quantidade de bits que tem aqui de linhas. Então, por exemplo, se aqui tem 8 linhas, você tem que colocar 8 bits na entrada. Aí cada bit vai valer por uma linha. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, conectei. Você está vendo que está dando errado, né? Que é 4 e aqui recebe 8. Então, eu tenho que modificar. 8. Pronto. Cada bit desse aqui equivale a um bitzinho aqui na tabela. Então, se eu colocar esse aqui 1, ativou o LEDzinho de cima. 1 aqui, ativou esse daqui. Então, cada bitzinho desse aqui está sendo mapeado para um LED. E outra ferramenta que você tem aqui nas entradas e saídas é o teclado e outro display também, que é o display que você consegue colocar texto. É basicamente um terminalzinho. Então, no teclado eu consigo escrever coisas. Então, por exemplo, ADA. Então, sempre que eu tiver um pulso aqui de clock, ele vai ler o que está escrito aqui, começando por esse. O primeiro que eu escrevi. Pronto, foi escrito aqui. Já esse display aqui, ele vai ficar recebendo a entrada sempre, de 7 bits. E sempre quando tiver um pulso do clock, ele vai ler a entrada. Então sempre quando eu dou o pulso do clock, ele está lendo aqui do teclado e está colocando no display. Então você consegue fazer essa conexão do teclado com o display. Outra ferramenta que ele oferece aqui é esse osciloscópio, que é basicamente para você conseguir ver as ondas quadradas do circuito. Então aquelas ferramentas que você vê na vida real do osciloscópio, você tem aqui também simulado, uma coisa que não tem no Logicsim padrão, que é uma boa adição do Logicsim. Vou só conectar aqui o clock. E colocar uma entrada aqui. Eu consigo ver uma comparação aqui da entrada com os pulsos do clock.
Se eu colocar a entrada para 1, ele já aumentou aqui a onda quadrada dele. Se eu diminuir, então você consegue ver as ondas quadradas dos seus circuitos só conectando aqui. Então ela é bem útil e bem didático.